Crimes de racismo na capital gaúcha. Dados e denúncias sobre o tema foram discutidos pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Problemas na saúde. Moradores das ilhas e do extremo sul de Porto Alegre reclamam da falta de profissionais em equipes de saúde da família. Moção de repúdio ao deputado federal Jair Bolsonaro e a criação de um memorial em homenagem ao chimarrão. Em sessão plenária, os vereadores da capital também aprovaram indicações aos governos do estado e do município. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A Comissão de Direitos Humanos e Segurança Urbana do Legislativo Municipal se reuniu para discutir o racismo em Porto Alegre. O encontro marcou a retomada da construção do Mapa da Segurança e dos Direitos Humanos. A primeira edição do documento foi lançada em dezembro do ano passado. Em 2015, a SEDECOM vai continuar a pesquisa e o trabalho de fiscalização. Os dados sobre crimes de racismo foram reapresentados a partir de uma denúncia recebida pela comissão. O publicitário Nilo Feijó Filho relatou o caso de racismo sofrido em uma casa noturna na cidade de Sarandi. Segundo Nilo, houve resistência da Brigada Militar em atender a ocorrência. Fui impedido de entrar num camarote por ser negro. E foi acionada a segurança, fui posto para fora, foi chamada a polícia e não consegui fazer registro da ocorrência. Fiz registro no próprio posto da brigada. Eu fui perseguido na cidade por uma sargenta, fui autuado. Eu estou tendo que, dia 10, responder a um processo por causa dela. Já foi encaminhado para a Corregedoria da Brigada Militar também. O relato de Nilo foi acompanhado pelo pai, membro da Associação Satélite Prontidão. A entidade desenvolve ações para a comunidade negra de Porto Alegre desde 1902. A reunião da Comissão de Direitos Humanos também contou com a presença de representantes do Movimento Juntos, da Secretaria Adjunta do Povo Negro, da Procuradoria-Geral do Estado e do Observatório de Porto Alegre. Em 2014, o Observapoa ajudou a SEDECOM a construir o primeiro mapa da segurança pública e direitos humanos da capital. Os dados do documento sobre a população negra foram reapresentados pela presidente da comissão. A vereadora Fernanda Melchiona apontou índices como o de analfabetismo entre os negros, o dobro em relação à população geral de Porto Alegre. Entre a raça negra, a situação de rua e o desemprego também são maiores. E o índice de homicídios cresceu mais de 150% entre 2002 e 2013. Isso demonstra esse racismo estrutural que vem sendo, se mantendo no Brasil. Nós defendemos também a implementação da Lei 10.639, que garante a educação da história afro-brasileira em todas as escolas, mas que não é implementada nem no estado do Rio Grande do Sul, nem no município de Porto Alegre. Nós estamos sugerindo uma pesquisa de vitimização como parte do trabalho estruturante da comissão. Para a secretária adjunta do Povo Negro, o principal desafio é enfrentar o racismo velado. Segundo Elisete Moreto, o Centro de Referência do Negro em Porto Alegre está em processo de revitalização. Nós estamos aderindo ao Plano Juventude Viva, conjunto com a Secretaria da Juventude. Nós aderimos agora, no final de dezembro, ao SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é onde nós vamos poder inserir projetos no sistema e contar com mais recursos do governo federal. Durante a reunião, o vereador João Bosco Vaz disse ter sido pressionado por setores da sociedade a promover uma espécie de higienização no entorno do estádio Beira-Rio para o Mundial de Futebol. Na época, o parlamentar ocupava a Secretaria Especial da Copa. Eu posicionei muito forte em relação, por exemplo, as escolas de samba que estão ao lado do estádio Beira-Rio. Eu disse que eu não ia fazer uma higiene em Porto Alegre por causa de Copa, né? E acabamos, né, entrando em entendimento com o Ministério Público, que teve que mediar em função dos moradores do entorno que queriam que retirasse as escolas de samba dali. As pessoas dizem que não discriminam, dizem que não são racistas, mas no fundo, muita gente é. Vereadores da Comissão de Educação
visitaram nesta semana a Praça Florida, na zona norte de Porto Alegre. Moradores e ativistas culturais reclamam da falta de estrutura e cobram mais segurança no local. No passado, a Praça Bartolomeu de Gusmão, conhecida como Praça Florida, já foi referência na prática de esportes. No entanto, a situação atual tem mobilizado a comunidade para a revitalização do espaço e do entorno. Vereadores da Comissão de Educação visitaram o local e ouviram os relatos de moradores e ativistas culturais. Eles temem pela falta de segurança e dizem que a região virou ponto de tráfico de drogas e prostituição. A comunidade sugeriu a reformulação da praça, de acordo com as características do bairro, voltado para a economia criativa. A ideia é reforçar também a importância e a história do 4º distrito. A gente precisa ter um espaço para convivência, para que as crianças possam brincar, não só as da escolinha, mas também as crianças do bairro, para que os idosos possam sentar, possam caminhar, possam se exercitar, para que os cadeirantes também possam ir para uma área livre, poderem circular pela praça, para que a feira livre também tenha uma certa ventilação, porque está tudo muito apertado e a gente precisa de um projeto arquitetônico que observe essas questões atuais do bairro. Foram chegando alguns grupos hoje nos trazendo a problemática da praça, que ela é toda cercada, então eles disseram que eles não fazem uma interação com a comunidade e quem entra fica refém. E aqui nesse entorno é uma zona de prostituição intensa. E esses lugares têm que ser mais livres para a população poder transitar o direito de ir e vir. Ainda no bairro Floresta, os vereadores visitaram o prédio Vila Flores. O espaço reúne diversas iniciativas culturais. Os parlamentares também ouviram as demandas dos artistas e prometeram acompanhar o assunto. Já marcamos outras atividades para ser desenvolvido lá na Câmara mesmo, procurando somar esforço com esses movimentos culturais que aqui se desenvolve e que merece toda a nossa atenção, todo o nosso apoio. Visita das mais produtivas, eu espero que a gente possa, com as informações que colheu aqui, contribuir para que esse trabalho se consolide e produza mais resultado, além dos bons resultados que já vem produzindo. No Jornal da Câmara de sexta-feira, no quadro Momento Cidadão, você pode conhecer um pouco mais do trabalho realizado no Vila Flores. Nesta semana, a reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente tratou de problemas nas equipes de saúde da família do Extremo Sul e das ilhas da capital gaúcha. Moradores das regiões relataram falta de profissionais para atender a população. O encontro foi proposto pelo vereador Alberto Kopitic, do PT. Na reunião, o representante da Associação Nossa Senhora do Belém falou do problema enfrentado pelos moradores do Extremo Sul da capital. Segundo José Carlos Vieira, o Hospital Moinhos de Vento possuía convênio com o Executivo Municipal para administrar 8 equipes de saúde da família, localizadas na região sul e nas ilhas da capital gaúcha. Quando o contrato foi encerrado, as equipes passaram a ser gerenciadas pelo Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. O Hospital Moinhos de Vento tem um contrato com a Prefeitura e com nós da comunidade lá. Ele tem até maio, junho para tirar os profissionais. Só que o hospital está tirando esse profissional antes. Eles estão tirando o técnico de enfermagem, enfermeiro, médico e estão levando para o hospital. E a gente está lutando com o IMEF para o IMEF botar e não deixar o nosso pessoal desassistido. Segundo a vice-presidente do IMESF, o Hospital Moinhos de Vento, ao ser desconveniado, realocou alguns profissionais das equipes de saúde da família e deixou as unidades descobertas. Mas, de acordo com Marcelina Seolim, a instituição de saúde não cumpriu o combinado. Segundo ela, o hospital deveria manter os profissionais nas equipes até maio deste ano. Essas equipes agora elas vão fazer parte da gestão do IMESF com contratação de profissionais pelo IMESF. Então, os profissionais, os agentes comunitários de saúde, eles têm que ser contratados a partir de morarem na área onde eles vão atuar. Eles têm que morar, então, lá na Restinga, nessas áreas onde tem as equipes. Então, esse concurso foi feito agora, está em andamento, e ele será homologado até final de abril, e em maio a gente poderá convocar esses profissionais, mas nós vamos fazer uma reunião com o Moinhos e solicitar que o Moinhos cumpra o cronograma que foi estabelecido.
Embora tenha sido nomeado o novo secretário municipal de saúde, Fernando Ritter só deve assumir o cargo na próxima segunda-feira. No encontro, a pasta foi representada pelo secretário interino, Jorge Cuti. Ele se comprometeu em agendar uma reunião com a direção do Hospital Moinhos de Vento com o objetivo de resolver o impasse. A instituição de saúde foi convidada a participar da reunião promovida pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente, mas não compareceu. O secretário aqui, interino, pedirá uma reunião, né, com os dirigentes do hospital para tentar manter esses profissionais, fazer cumprir um acordo assumido pelo próprio hospital. Nós nos colocamos à disposição para que isso aconteça, né, mas de uma certa forma, me preocupa, né, o fato de que precisa uma reunião da comissão para um encaminhamento tão básico assim, que é, né, ir atrás de quem se comprometeu e não cumpriu um acordo dito pelos próprios representantes do município. Um projeto de lei aprovado na última semana de fevereiro voltou a ser discutido pelos vereadores da capital. A validade da proposta que permite o consumo e a venda de álcool em estádios de futebol foi questionada por alguns parlamentares na sessão plenária desta segunda-feira. O texto é de autoria do vereador Alceu Brasinha, do PTB. O texto aprovado pela Câmara Municipal na semana passada permite a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em estádios de futebol da capital. A proposta recebeu críticas da imprensa após a aprovação. Motivado por essas manifestações, o vereador Nereu Dávila subiu à tribuna para afirmar que o texto é inconstitucional. O parlamentar se absteve na votação da semana passada. Existe uma lei estadual do deputado Mickey Bray que proíbe em todo o Rio Grande do Sul o uso de álcool dentro dos estádios. Então, o projeto do vereador Brasinha, querendo que volte o álcool para os estádios, se choca com a lei estadual, e a lei estadual tem predominância. Então eu protocolei um projeto ampliando a restrição ao álcool numa área de 100 metros ao derredor dos estádios. O mesmo argumento foi utilizado pela vereadora Mônica Leal, contrária ao projeto. Ela foi autora de um projeto de lei de 2006 que proibia a venda de bebidas alcoólicas em um raio de 500 metros de estádios, mas o texto foi retirado de tramitação devido à existência de uma lei estadual. Eu lá em 2006 entrei com este projeto proibindo a venda das bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, nas arenas e num raio de 500 metros. E eu retirei o projeto na época justamente por saber que a minha lei ela inexistiria à medida em que tem algo já, uma lei federal e estadual. Já o vereador Marcelo Esgarbosa, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal, acredita que o texto é contraditório e precisa ser muito bem analisado pelo prefeito antes de ser sancionado. Claro que o sujeito tem a liberdade de beber, não é, obviamente, todo mundo que bebe que fica violento, é uma série de situações, né? Eu me filiaria a uma posição mais libertária, assim, de resguardar a individualidade da pessoa que quer beber álcool, enfim. Mas, de fato, tem dados já bem consolidados que mostram a relação direta entre o uso da bebida e o calor todo ali do jogo, né? Então, acho que foi mais uma posição de cautela e por isso votamos contra o projeto. O vereador Alceu Brasinha se diz otimista a respeito da sanção do projeto por parte da prefeitura. O parlamentar rebateu as acusações de inconstitucionalidade com o argumento de que o texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Brasinha é vereador suplente e deixa a vaga na próxima semana, quando assume o ex-secretário municipal de saúde, Carlos Casartelli. Este foi o último projeto de lei do parlamentar a ser discutido no plenário. As pessoas que entram no estádio para beber, que circulam antes, eles tomam muito mais porque ali é mais barato. E mais ainda, lá dentro do estádio sai mais caro, porque lá o clube tem que pagar imposto, o clube vai dar mais emprego, vai ter mais arrecadação de impostos e mais ainda, quem limpa a sujeira dentro do estádio é o clube. Os parlamentares de Porto Alegre aprovaram por unanimidade a moção de repúdio ao deputado federal Jair Bolsonaro, do Partido Progressista. O texto é de autoria do vereador Nereu Dávila. A moção de repúdio diz respeito à declaração feita pelo deputado Jair Bolsonaro à colega Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, durante sessão plenária na Câmara Federal. Em discussão a respeito do estupro
em que a deputada Maria do Rosário tem uma posição e ele outra, o que é respeitável. Mas ele referiu-se a ela, aos brados, lá na Câmara Federal, dizendo que não estupraria a vereadora, a deputada federal, porque ela era feia. Então, ele simplesmente baixou o nível da sua conduta como parlamentar, atingindo, e aí, a minha moção, no sentido de que ele ofendeu o próprio gênero, a mulher. A moção de repúdio a Bolsonaro foi aprovada por unanimidade em votação simbólica no plenário Otávio Rocha. O documento vai ser encaminhado ao gabinete do deputado em Brasília. E que bom que essa moção veio proposta por um homem, porque a gente vê que os homens também estão nessa luta, os homens também não admitem mais esse tipo de posicionamento, principalmente vindo de uma pessoa que foi eleita pelo povo e com certeza foi eleito por mais mulheres do que homens, porque nós ainda somos a maioria nesse país. Deve servir como também uma homenagem a todas as mulheres do Brasil e do mundo, porque lugar de mulher também é na política, já que estamos iniciando março, dia 8 é o Dia Internacional da Luta das Mulheres. Também em votação simbólica, os vereadores aprovaram indicações aos poderes executivos do município e do estado. 2 indicações são de autoria da vereadora Lourdes Sprenger. Em ambos os textos, a parlamentar sugere que o governador do estado regulamente leis sobre os direitos animais. Os textos já foram aprovados e sancionados pelo Executivo Estadual. Nós pretendemos que o governo do estado regulamente a lei finalmente dos cães de aluguel para que venha a fiscalização, para que sejam aplicadas as multas devidas, e o outro é um projeto que já está aprovado e que nós entendemos que somente esterilizar não responsabiliza aquele que abandona. Então precisa a chipagem, já está num projeto de lei do estado, que é lei aprovada, falta regulamentar. Também foram aprovadas 2 indicações propostas pelo vereador João Carlos Nedel. Nos textos, o parlamentar sugere que o Poder Executivo Estadual reforce a segurança nas proximidades da Galeria do Rosário e da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no centro histórico da cidade. Segurança, uma das principais preocupações dos porto-alegrenses. Das estatísticas, ou ela sai em primeiro lugar ou sai em segundo lugar atrás da saúde. Então precisa um atendimento forte da brigada ali para evitar esses delitos naquela região. Já o vereador Marcelo Esgarbosa é autor do texto que sugere ao prefeito de Porto Alegre a regulamentação e implementação da lei que institui o Programa Municipal de Agricultura Urbana. É um programa que estabelece a possibilidade de ter a cidade como um espaço também agricultável, obviamente não como na mesma proporção do campo. Nós fizemos a indicação no sentido que isso aconteça. O programa existe, ele logicamente, infelizmente ele é genérico, ele não tem algumas questões que precisam de regulamentação. Então a nossa indicação foi nesse sentido, para que, no fundo, ela diz para regulamentar, mas óbvio que ela está querendo e pressionando no sentido positivo para que aconteça isso. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei do Executivo que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Arquivo Público do Estado. Os vereadores apreciaram ainda o projeto de lei que cria o memorial em homenagem ao chimarrão. O texto foi proposto pelo vereador Bernardino Vendrúsculo. O objetivo da criação do memorial em homenagem ao chimarrão é estimular o consumo da bebida e difundir a história dos costumes gaúchos. Nós não temos, aqui em Porto Alegre, temos um monumento ali que eu não reconheço como alguma coisa que tenha esse objetivo, respeito, enfim. Mas nós buscamos mais, ter neste local uma cuia, uma bomba, uma chaleira e pés da erva mate, das qualidades, diversas qualidades da erva mate. A erva mate hoje não é só chimarrão, tem refrigerante, chá, cosmético, enfim, alimentação, inclusive. Conforme o texto, o Memorial do Chimarrão deverá ser construído em local que contemple também a exposição da cuia, bomba e chaleira. O parlamentar sugere ainda que o museu possa promover atividades culturais e educacionais sobre o cultivo do chimarrão e que a construção e manutenção do local seja feita em modelo de parceria público-privada. Empossado na semana passada, o vereador Pablo Mendes Ribeiro, do PMDB,
fez o primeiro discurso oficial na sessão plenária desta segunda-feira. O parlamentar assume a titularidade do mandato no lugar de Walter Nagelstein, licenciado para comandar a Secretaria Municipal de Urbanismo. Pela primeira vez na tribuna como vereador titular, Pablo Mendes Ribeiro agradeceu aos colegas pela receptividade. Segundo o parlamentar, o principal objetivo para o restante do mandato na Câmara Municipal é trabalhar pelas pessoas. Se puder fazer e melhorar a vida das pessoas, eu vou fazer. Seja que for na educação, na saúde, na segurança, eu quero ajudar realmente as pessoas. No pronunciamento, Pablo Mendes Ribeiro também agradeceu o apoio de familiares e amigos. O parlamentar lembrou ainda da inspiração trazida pelo avô, Jorge Mendes Ribeiro, e pelo pai, Mendes Ribeiro Filho, na carreira política. É uma alegria muito grande para mim, ao mesmo tempo que é uma carga pesada, foram anos de luta, de trabalho, mas meu pai me botou de ser sucessor político é porque ele confia em mim, acredita em mim e sabe que eu posso dar seguimento ao trabalho da família. O Jornal da Câmara termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima edição. Até lá!